Para entender por que Deus não destruiu Satanás, a gente precisa olhar para o momento mais importante da história da humanidade. A cruz, sim, o palco da nossa redenção, também foi o palco da derrota definitiva do inimigo. Mas, antes da cruz ser erguida, Satanás já estava agindo. Lá em Mateus capítulo 4, vemos Jesus no deserto, jejuando, orando, e ali o tentador aparece. Se tu és o Filho de Deus. Com essas palavras, Satanás tentou desviar Jesus do propósito. Ofereceu poder, ofereceu glória, ofereceu comida, mas Jesus respondeu com firmeza: está escrito. O Filho de Deus enfrentou o inimigo com a palavra. Agora pense, se Satanás tivesse sido destruído antes, essa prova nunca teria existido. A fidelidade de Cristo jamais teria sido testada diante do universo. E aqui está a chave. Satanás foi mantido vivo para que o Filho fosse provado. O primeiro Adão caiu diante da tentação, mas o segundo Adão, Jesus, resistiu. E essa resistência precisava ser pública, real, concreta. O céu inteiro assistia, os anjos aguardavam, o universo espiritual observava, e Jesus venceu. A carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, declara: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim um que, como nós, foi tentado em tudo, porém sem pecado. Sem o tentador, não haveria tentação. Sem tentação, não haveria vitória. Vitória completa. Você percebe como o plano de Deus é perfeito? Até o tentador foi usado para confirmar a santidade do Salvador. Satanás não foi destruído, porque sua presença serviu como contraste para revelar a glória do Filho. E isso não terminou no deserto. Lembra de Judas? João capítulo 13, verso 27 diz: e após o bocado entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Sim, o próprio inimigo participou da entrega de Cristo, mas, ao invés de impedir o plano da salvação, ele acelerou esse plano. Que ironia divina, não é? O pai da mentira foi usado para confirmar a verdade eterna. O destruidor se tornou um instrumento da redenção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 8, confirma: nenhum dos príncipes deste mundo conheceu esta sabedoria, porque se a conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não entenderam o plano, não sabiam que a cruz era o caminho, e por isso cavaram a própria ruína. Satanás se alegrou com a morte de Jesus. Achou que tinha vencido, achou que o Filho tinha sido derrotado, mas ao terceiro dia, o sepulcro ficou vazio, a pedra foi removida e a vitória ecoou pelo universo. O sangue derramado na cruz não apenas perdoou pecados, ele assinou a sentença de Satanás. Colossenses capítulo 2, verso 15, declara: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz foi tribunal, a cruz foi trono, a cruz foi o juízo antecipado do mal. Agora olhe isso com olhos espirituais. O mal teve sua chance, o tentador teve sua voz, mas no final, Deus teve a última palavra. E talvez você esteja se perguntando: mas por que tudo isso? Por que não evitar todo esse sofrimento? Porque Deus queria mais do que obedientes. Deus queria corações redimidos, pessoas que, mesmo diante do mal, escolhem o bem. Mesmo no meio da dor, decidem amar. Satanás existe para que a nossa escolha também exista. A liberdade exige risco, mas também revela a grandeza do amor. E foi isso que Deus mostrou no Calvário. Ele preferiu morrer por amor do que viver sem dar ao homem o direito de escolher. Em João capítulo 10, verso 18, Jesus disse: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu, de mim mesmo, a dou. Esse é o coração do Evangelho. Nos próximos minutos vamos avançar ainda mais. O que vai acontecer com Satanás nos últimos dias?
E por que, mesmo depois da cruz, Deus ainda o mantém em atividade? Prepare-se. A justiça de Deus está prestes a se manifestar com glória.